Olá, estamos de volta. Bem-vindo ao Conexão Inteligente. A gente está no nosso segundo bloco com muita novidade para você. Chame alguém, ligue para alguém, vá no WhatsApp, chame alguém para estar com a gente, porque agora a gente vai falar de adolescência e nós vamos falar de grupo social. A importância do grupo social, os principais desafios dos pais enfrentados nessa fase. Mas o que é adolescência, né? A adolescência é um período de mudança. Mudança física, intelectual, especialmente emocional. Então, a criança que era pré-adolescente está entrando na fase da adolescência, eles estão passando por um turbilhão de mudanças. Né? Começa no corpo, está mudando, né? Os meninos têm a fase do estirão, como se fala. As meninas vão mudando, vão ficando com formas mais arredondadas, né? Chega a menstruação, e aí começam os hormônios a mil também. Começam a olhar diferente para os seus pares, né? Para os colegas, começam a ter mais afinidades, alguns desafetos. E como é que os pais, você já ouviu falar, né? Os pais falam assim, chegou a fase da aborrecência, né, Sérgio? É uma idade onde o adolescente procura contestar muito. Ele começa a achar que já sabe de tudo e começa a achar também que os pais pouco sabem das coisas. É uma fase de rebeldia e contestação daquilo que ele vivia até então, né? A gente tem até os 6 anos, onde o filho é totalmente ligado ao pai. Eu já expliquei isso em outros programas. O pai e a mãe são os heróis de seus filhos. Depois uma influência muito grande dos 6 até os 12 anos da escola, os diretores, professores, tem sempre aquele professor que a gente gosta mais. E também você começa a fazer amizade, seus colegas na sala toda, tal, você começa a se relacionar com muita gente da sala. E aí, na adolescência, que alguns colocam como sendo a idade de 12 a 18, outros de 12 a 21, e a neurociência, como o córtex pré-frontal fica pronto somente nos 25, eles consideram que a idade da adolescência vai até os 25 anos. Mas com 21, você já está sabendo de muita coisa e já dá para resolver bem a vida sem colocar a desculpa que você ainda está com o cérebro em formação. É aquela fase onde os adolescentes eles começam a surgir com uma novidade. Eu quero cortar o cabelo assim, aí as meninas começam, quero pintar uma mecha de rosa. Quem nunca aí, né, com filhos adolescentes, mãe, eu queria fazer uma mechinha aqui roxa, né, ou azul, ou rosa, ou então vem a fase das tatuagens. Então, muito influenciado pelo grupo no qual eles estão inseridos. E nisso a família tem um papel muito importante, como tudo, né? Nós somos o alicerce dos nossos filhos, a família é o alicerce. As paredes, elas não vão se manter em pé. Quando chega na adolescência, vamos chamar de parede, não vai se manter em pé se o alicerce não for muito bem estruturado, construído e alicerçado. Então, eles vão começar a olhar para as pessoas ao redor, na escola, né, em todos os ambientes que eles estão, e eles vão começar a vão escolher. Nós pais não podemos, feliz ou infelizmente, né, Sérgio, colocar dentro de uma redoma de vidro os nossos filhos, criá-los dentro de uma bolha. Então, eles vão ter o poder de escolher e que eles façam boas escolhas. E para fazer boas escolhas, eles precisam ter esses valores, né? Precisam ter aprendido ética, precisam ter a sua espiritualidade muito bem fortalecida também. Então, você percebe alguns adolescentes sendo influenciado por vícios, né? Aqueles vapes, cigarros eletrônicos que a gente já comentou aqui. Os meninos começam a beber, alguns dirigem sem carteira de motorista, porque o amigo dirige, porque o amigo do amigo, né? As meninas começam a namorar muito cedo. Eu só tenho 12 anos, 13 anos. Chegou na adolescência, não, mas a minha amiga, ela namora desde os 12. Mas às vezes os pais proíbem de namorar. Então tem uma solução. Se meu pai e minha mãe disseram que eu não posso namorar, o que é que eu posso fazer? Ficar. As paqueras, né? Então a gente precisa de um discurso muito claro, de uma conversa muito clara com os nossos filhos, né? Trazê-los para perto. A todas as idades é importante o acompanhamento de perto dos nossos filhos, mas a principal idade em que você precisa estar realmente perto, do lado dos seus filhos, é de 11 até os 13, 14 anos de idade, para você compreender em que mundo que ele está inserido.
Né, É Sérgio? nessas fases de transição, justamente, que a gente já falou, quando começa a ter toda aquela explosão hormonal, nessa fase de transição é que o aluno, o adolescente, na escola, principalmente, vai sofrer uma grande influência do chamado grupo social. O que é esse grupo social, né? Parece coisa de clube social, não. É grupo social. Uma definição simples. Um grupo social seria um conjunto de pessoas ou uma pessoa que convive muito com seu filho e exercem forte influência sobre ele. Acontece demais. O filho começa a querer se vestir igual os coleguinhas, reclama da falta de roupas, que quer ter mais roupas, ou começa a mudar. Na década de 80, a gente via muito essa questão, assim, até um estereótipo, né? Tinha o dark, tinha a emo, tinha uma série de grupos e subgrupos. Punks, né? Punks também. Então, não assim, é da minha época, você, né? Mas eu lembro, assim, por ler em algum lugar. Você via claramente que aquela pessoa era uma pessoa distinta, pelo cabelo, por tatuagens, pela roupa, pela indumentária todinha. Você via que aquela pessoa pertencia àquele grupo. Ela queria fazer aquele grupo. Gente, desde o começo da nosso desenvolvimento como ser humano, a gente tão frágil que nós precisamos ser tribais, estar inseridos num contexto, senão a gente não conseguiria sobreviver. O ser humano é um dos animais mais frágeis que existe na natureza. Se não fosse o nosso desenvolvimento do córtex pré-frontal, a gente não conseguiria ter essa desenvoltura e ter meio que dominado o mundo frente a animais tão poderosos, né? O que não é um leão frente ao ser humano? Ou um urso? Hoje eu estava vendo um urso invadir um piquenique e uma mulher e uma criança estavam paralisadas enquanto o urso comia. Então, assim, você vê que a natureza proporcionou que esses animais fossem muito mais ferozes e autossuficientes que a gente. Mas a gente conseguiu se desenvolver. E a gente quer fazer parte de uma turma, de um grupo, e esse grupo influencia muito a gente. E nessa fase de transição de 12, 13 anos, é a fase mais perigosa, gente. Onde existe uma maturidade muito pequena e uma influência muito grande. Às vezes de pessoas mais velhas. Nessa idade, 1 ano ou 2, é uma diferença abissal. Porque quando você já tem 30 ou 40 anos, 2 anos de idade não é nada, né? Não é nada. Mas nessa fase tem uma diferença muito grande. Existe a pressão social. E aí a pressão desse grupo social, quero chamar a atenção de vocês para essa figura que a gente vai mostrar agora, que vai explicar um pouquinho, vai te dar uma definição do que são grupos de pares, relação entre pares. Observem aí. Então, nessa figura que vocês estão observando, a gente tem umas definições muito claras que você, papai e mamãe, vocês vão entender. Então, observem comigo, né? Onde tem o grupo de pares, que é essa parte amarelinha. Esse grupo de pares é um conjunto de indivíduos de igual posição social, de interesses em comum e que compartilham um perfil comum, idade, habilidades, qualificações. A relação entre pares, que é essa parte laranja que vocês estão vendo aí na figura, são os diferentes tipos de interações estabelecidas entre os membros que compõem o grupo de pares. A influência dos pares, que é esse azul clarinho, ela vai falar de práticas, normas e valores que eles compartilham e que serve como modelo, sugestão ou regra para o comportamento do indivíduo. A pressão dos pares, né, que é esse azul mais escuro, ela vai falar sobre a influência exagerada por imposição, insistência ou ameaça dos pares, para que um indivíduo se conforme a uma prática ou valor compartilhada pelo grupo. Aí vem a questão das drogas, né? A gente vê essa questão das drogas, ou bebidas. Ah, bebe. Não bebo. Não bebe. Só um golinho. Ah, maconha. Não faz mal. Ou só um tapinha. Não faz mal. Prova. Se você não quiser, você depois larga de mão. Uma cocaína. Às vezes está numa festa, está numa coisa, está todo mundo lá, a menina que o cara está afim também está usando, ou o contrário, e aí a pessoa vai e prova uma droga. E muitas vezes é um caminho sem volta. A princípio te dão de graça a droga e depois você vai não só ficar doente com essa droga a médio prazo, mas como você vai
adoecer toda uma família, porque quem tem um dependente químico em casa sabe o quanto é difícil, sabe o quanto é penoso, as idas e vindas a clínicas de reabilitação, o dinheiro, porque isso não é barato, esse tratamento não é barato, saindo, pessoas de conduta duvidosa indo à casa dos pais ou parentes para cobrar dívidas de consumo de drogas daquela pessoa que se envolveu e achou que fosse sair. Existe uma grande mentira na droga. As pessoas dizem que droga mata, mas ela mata lentamente, não é de uma vez. E isso é a grande armadilha da droga, que a pessoa vai ficando dependente, cada vez a droga faz menos efeito. O circuito dopaminérgico que a gente falou em outros programas, que é ativado quando você quer recompensa, na droga, cada vez ele vai ficando mais resistente, você vai precisando aumentar a dosagem, você vai precisando de drogas mais pesadas. É um caminho muitas vezes sem volta. A gente tem histórias muito bonitas de recuperação, mas a melhor forma é nunca entrar nisso. Daí a importância da família estar atenta. Os pais precisam estar extremamente atentos aos filhos. E aí onde é que vai a privacidade? Os pais devem respeitar a privacidade do filho como? De que jeito? Essa questão de privacidade, ela vai se dar para os filhos, né? Quando eles tiverem a responsabilidade de arcar com os seus atos, né? Mas eu queria, antes disso, Sérgio, voltar um pouquinho na nossa figura que eu estava finalizando, né? Lá sobre, explicar só um pouquinho sobre a filiação com o grupo de pares, né? Voltando lá, vocês estão observando a partezinha de verde clarinho, onde fala sobre a filiação com o grupo, que é o ingresso e a participação de um membro em um grupo de pares. Então, ele vai começar a partilhar os valores e as práticas deste grupo. Então, ele vai se afiliar, né? Quando vem aqui também a parte de aceitação por pares, que é a parte verde escura, ela vai ocorrer quando o indivíduo ele é apreciado e aceito por todos, né? Então, ele é aceito de forma afetiva e positivamente. Ele é considerado pelos pares. E aí vem a parte desse laranja clarinho, que é a rejeição, que é quando o indivíduo ele não é aceito. Ao contrário, deliberadamente ele é excluído das relações, que foi o caso do bullying que a gente explicou. E a parte vermelha do gráfico, finalizando essa parte, que é a vitimização, que é um fenômeno que a gente falou, repetiu, explicou, e vocês já estão sabendo que é o bullying, né? Que é onde vai haver aquele poder de um sobre o grupo. Então, olha só a importância da influência, né? Olha a importância do seu filho escolher em que grupo que ele está participando. Aquilo vai influenciar em tudo na vida dele. A maturidade dele, a decisão dele afetiva, a decisão dele até para o futuro. Se você tem o seu filho que anda com adolescentes que não se importam com o futuro, que não estão muito preocupados com o dia de amanhã, que é viver a vida loucamente, né, na fase da dor, vamos aproveitar, vamos curtir, o que seu filho vai pensar? Se ele não tiver valores, não tiver uma família fortalecida, não tiver uma família conectada de forma inteligente, então ele vai seguir a onda. Então, se ele não for uma pessoa, se ele não for um adolescente que tenha sua autoestima fortalecida, e aí ele aparece, digamos uma menina aparece com uma roupa rosa na escola, aí vem as meninas, nossa, ela tá toda patricinha, ela chega em casa, guarda e nunca mais usa aquela roupa. Olha a influência do grupo, né? Se quando é em relação à roupa não é tão ruim assim, mas imagina, né? Partindo, como a gente já conversou aqui várias vezes, de um vício, né? De experimentar um pouquinho de bebida alcoólica, de fumar aqui, agora esses cigarros eletrônicos, né, que os vapes, não, mas prova que só um pouquinho, olha essa cerveja, olha essa bebida docinha. Então, isso vai levando o seu filho para mais distante de você, vai afastando o seu filho. E aí ele chega em casa, está mais retraído, está recolhido, e você não entende o que está acontecendo. E aí o grupo vem de novo e vai influenciar negativamente. E no próximo bloco a gente vai falar sobre as influências positivas, porque os nossos filhos que vão escolher com quem eles vão andar, nós damos o direcionamento, mas a escolha é deles. Então eles têm, como a gente sempre conversa na nossa casa, né, elas têm duas opções, né? Aonde esse caminho vai te levar? E esse aqui vai te levar para onde? Aonde essas amizades estão te levando? E aqui entra a questão de alinhar valores, de alinhar projetos de vida. Isso numa fase maior, a questão do relacionamento também.
a escolha do seu namorado, a escolha do seu futuro noivo, esposo, o que você está alinhando? Ele está alinhado com seus projetos? Com o que você tem de mais, do que você não abre mão, daquilo que para você não é negociável? Será que está alinhado? Então, olha a importância da influência, né? E vai acontecer também com alguns adolescentes de terem uma família aparentemente estável e aí você acha, mas o que está acontecendo? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? E você vai perceber que ele começa a tomar as dores daquele grupo social e começa a viver aquilo que eles estão vivendo. Então, é delicado, parece difícil, mas é tudo questão de acompanhamento, de estar perto. E a gente está aqui para ajudar você. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar um pouco mais do grupo social e toda a influência que eles provocam no seu filho adolescente. Fica aí que a gente volta já. Já, já.